Olá, gente querida do coração verde e amarelo, mais um Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Mais uma vez queremos saber de onde você nos assiste, qual o lugar maravilhoso do Brasil ou do mundo em que você está. Comente aí, deixe a sua opinião também sobre os assuntos e ainda participe do chat ao vivo. Veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. Às vezes, algumas colocações de apoiadores colocam o presidente em situação desconfortável. Ele tem procurado sempre responder aos questionamentos, deixar claro, inclusive, sua opção pela democracia. O presidente Jair Bolsonaro ficou contrariado com um pedido de alguém sobre ditadura ou intervenção no Brasil. E, mais uma vez, Bolsonaro demonstrou sua firmeza na opção pela democracia. Em conversa com apoiadores, ele afirmou que não iria discutir o assunto e afirmou que aqueles que não estiverem contentes com ele podem votar em Lula nas eleições de 2022. A declaração foi dada pelo presidente após ele ser questionado por uma apoiadora sobre o motivo de deixar o povo sofrer. É muito importante que eu vou falar, presidente. Sim. É muito importante. Presidente, o senhor é chefe da nação, o senhor é chefe da Forças Armadas. Por que deixa o povo sofrer assim, seus ministros sofrerem, o senor sofrer? Você passou 30 anos votando em quem? Você passou 30 anos votando em quem? Hã? Você passou 30 anos votando em que tipo de gente? Vamos lá, vamos com calma o negócio aí, tá? Pois é. Que é ditadura, não é comigo. Eles estão sangrando o povo, estão sangrando o povo. Tem algum posicionamento a favor do 30 anos mais 64? Tem alguma posição tua? Que vieram tudo pra cima da gente, contra a gente naquela época. Bem, não vou discutir esse assunto aqui, não vou debater não, tá? Quero editar, olha, quem não tá contente comigo tem Lula em 22 aí. Eles querem acabar com o senhor, presidente. Comigo ou com vocês? Querem acabar com o senhor com o barulho. Olha, o pessoal reclama de alguns prefeitos, igual aquele lá de Araraquara. Ele deitava e rolava no leque do... Foi reeleito, então, por favor, não me venha mais falar dessa maneira comigo mais. Eu votei no senhor. Não me venha mais falar dessa maneira comigo, porque se o pessoal reeleger... Não, por favor. Se o cara foi reeleito, o cara tá fazendo a coisa certa. E continua fechando Araraquara. Se não a CEAGEF socorrer com 200 toneladas de alimentação, o povo lá está numa situação bastante complicada. É verdade. Valeu? Não entendi mal não. A senhora pode ser grande candidato em 22 para chegar, assumir e resolver o problema do Brasil. Presidente, o senhor tem a força, o senhor é o chefe da nação. Você tira aqui também? Não sabia disso não. Muito obrigado. Eles estão aprontando. Não dá pra fazer tudo na hora que você quer, não, né? Estalando o dedo assim, não. Tem que ter uma paciênciazinha, viu? E o presidente está soltando a bola mesmo, de São Paulo para Tarcísio. Bolsonaro está animado com a possibilidade de Tarcísio concorrer ao cargo de governador de São Paulo. O presidente lembrou do bom trabalho de Tarcísio no Ministério da Infraestrutura e também lembrou de como a corrupção era comum no passado no governo federal brasileiro. Você está pensando em ser governador de São Paulo, tá? Vai ganhar, hein? Ganha a eleição. Fábio Faria. Eu acho que leva em São Paulo. É um trator para trabalhar. Eu acho que leva. Tarcísio Cara competente, gosta do serviço, trabalha. É formado pela Academia, Resende, é formado pelo IME, concursado da Câmara, foi uma vaga só ele passou, uma ou duas vagas ele passou. Onde ele passa, deixa amizade e trabalho. Tá, sabe, e não tem jeitinho com ele não. E tá trabalhando no Brasil todo, mesmo com orçamento pequeno. Vocês lembram como era o Ministério do Transporte no passado, pessoal? Era só escândalo, pô. Ou não? Era só escândalo. Lembra como era o BNDES? Quase meio trilhão que foi para o espaço. Como era a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. Só indicação política, só desvio. Você acha que 50 milhões está dentro do apartamento de um cara e ele pegou de onde? Foi no Bosque e colheu? Pô? Colheu aí nas estatais, em bancos. Como é que era direitos humanos no passado? Eu não vou falar nome aqui. As ministras de direitos humanos no passado, alguém lembra aí? Era só sacanagem. Só sacanagem. Mais uma terça-feira de CPI da Covid-19. Você viu? E muita polêmica. Aguardada com muita vontade pelos inquisidores, depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia do Senado, da médica Mayra Pinheiro.
Além do depoimento da médica do Ministério da Saúde, as manifestações do relator chamaram bastante a atenção, gente, a ponto de a Confederação Israelita do Brasil emitir uma nota repudiando, mais uma vez, comparações completamente indevidas do momento atual com os trágicos episódios do nazismo que culminaram, não é, com o extermínio de 6 milhões de judeus no Holocausto. Na manhã desta terça-feira, dia 25, o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado, senador Renan Calheiros, comparou as funções e responsabilidades do colegiado ao Tribunal de Nuremberg. Segundo o senador, um dos julgamentos mais famosos da história e no qual o mundo procurou encontrar respostas para um crime até hoje inconcebível, o genocídio de 6 milhões de judeus nos campos de concentração do regime nazista. Foi com isso que o senador comparou a questão da pandemia. A comparação irritou membros governistas da CPI, entre eles o senador Fernando Bezerra, Marcos Rogério, Luiz Carlos Reins e o filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro. Para a Confederação, estas comparações, muitas vezes com fins políticos, são um desrespeito à memória das vítimas do Holocausto e de seus descendentes. Atualmente, a Confederação mantém no ar a campanha Não Compare o Incomparável, a fim de desestimular a banalização do Holocausto. Então, as palavras, mais uma vez, do relator foram infelizes, comparando mais uma vez essa questão do Holocausto. E as palavras também da médica do Ministério da Saúde não agradaram novamente, mais uma vez, os inquisidores. Elas contrariaram as expectativas do relator, do presidente da CPI e dos senadores da oposição, de oposição ao governo. Em depoimento à CPI, a médica Mayra Pinheiro fez vários esclarecimentos, sobretudo a questões envolvendo medicamentos. As palavras de mais um depoimento, mais do que nunca contrariando o desejo do relator. E, novamente, momentos tensos, de muita pressão, O próprio presidente da CPI, você viu, ficou altamente nervoso, em algum momento até perdeu a estribeira e levantou em demasia o tom contra a médica, faltando até com respeito. E deu o que falar um susto que Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, deu nos petistas. Após o mal-estar, a ex-presidente Dilma Rousseff deu entrada no Hospital Moinho de Ventos, em Porto Alegre, na noite desta segunda-feira, Depois que a notícia do mal-estar de Dilma aconteceu, circulou, enfim, uma falha da Rede Globo quase ocasionou um colapso em muitos dos seguidores da petista. Mas, afinal, o que tem uma coisa a ver com a outra? Bem, como vimos, então, Dilma passou por exames ao longo desta terça. Parece que tudo está bem, Foi só um mal-estar mesmo. Só que antes da notícia tranquilizadora, em pleno programa da Fátima Bernardes na Globo, durante um intervalo, por falha técnica, alguém veiculou a vinheta de plantão extraordinário do jornalismo da Globo. Até a Fátima Bernardes quase desmaiou de susto ao ouvir o áudio e também ver a vinheta do conhecido plantão. Paralisei, esperando o que vinha, contou Fátima Bernardes em seguida. Só que ficou só na chamada de plantão mesmo. Foi falha, não tinha nenhum fato extraordinário a ser noticiado. Mas para quem estava de olho na saúde de Dilma, foi um susto danado e muitos petistas aí ergueram as orelhas, ficaram de ouvido em pé com o plantão da Globo sem nenhuma notícia relevante. E quem voltou a ser lembrado nos últimos dias, hein? Quem diria? Foi o Cabo Daciolo, que foi candidato a presidente em 2018, lembra? Uma profecia de Daciolo se cumpriu. É que ele, há um bom tempo, cismou com as estátuas da liberdade, que são colocadas em algumas lojas de Luciano Hang, empresário proprietário da rede Avan.
Em um vídeo antigo, Daciolo disse que as estátuas iriam cair. E não é que a notícia da queda de uma estátua dessas aí em uma loja no Rio Grande do Sul trouxe o velho vídeo de Daciolo à circulação novamente? A estátua caiu em Capão da Canoa, no Rio Grande do Sul, com uma ventania no final de semana. Além da queda, o vídeo de Daciolo virou meme com a sua profecia. Daciolo viralizou com essa profecia de que as estátuas iriam cair. No caso, caiu uma, pelo menos, no Rio Grande do Sul. Vai sair uma por uma. Se quiser colocar no máximo de 2 metros. E cada uma que colocar no meu país vai ter que colocar no teu país. Cada uma que tiver na nação brasileira vai estar lá nos Estados Unidos, senão vai estar fora. Vai indo para trás, filho, vai indo para trás. Vai indo para trás, vai chegando para trás. Mostra pro povo isso aí. Mostra isso pra nação. Tá repreendido. Em praça pública nenhuma vai ficar essas obras mais. Vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Portaria publicada pelo Ministério da Saúde no Diário Oficial da União liberou 1,48 bilhão de reais para custeio de 21.998 leitos de unidades de terapia intensiva para pacientes com Covid-19 em mais de 1.000 unidades de saúde localizadas em municípios de todas as unidades federativas, além do Distrito Federal. Na portaria 1059 aparece a lista de hospitais, fundações, associações hospitalares, santas casas, institutos, pronto-socorros e demais estabelecimentos que receberão em caráter excepcional os recursos. Os valores disponibilizados correspondem ao mês de maio, tendo como origem recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Antecipada para maio por causa da pandemia de Covid-19, a primeira parcela do 13º do Instituto Nacional do Seguro Social começou a ser paga nesta terça. Os depósitos ocorrerão até o dia 8 de junho. A segunda parcela do 13º será paga entre 24 de junho e 5 de julho. As datas são distribuídas conforme o dígito final do benefício, começando pelos segurados de final 1 e terminando nos de final 0. Essas datas valem para quem recebe aposentadorias, auxílios e pensões de até um salário mínimo. Para quem ganha acima do mínimo, o calendário é um pouco diferente. O decreto com a antecipação do 13º para aposentados e pensionistas foi publicado em 4 de maio. Segundo o Ministério da Economia, a medida deve injetar cerca de 52,7 bilhões de reais na economia do país a partir de agora e não terá impacto orçamentário por tratar-se apenas de mudança de data de pagamento. Então, mais dinheiro circulando na praça já. O grupo de senadores que defende o governo Jair Bolsonaro da ofensiva de Renan Calheiros e Omar Aziz, também de Randolph Rodrigues e demais opositores no Senado na CPI da Covid, tem se esforçado nos bastidores para colocar o pastor Silas Malafaia sentado na bancada de depoentes da CPI da pandemia. Líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Silas Malafaia mantém contato frequente com o presidente Bolsonaro e tem se manifestado contra as exibições dos senadores oposicionistas ao governo na CPI nas últimas semanas para tentar desgastar um verdadeiro teatro, é o que diz Silas Malafaia, para tentar desgastar o governo e se cacifarem para as próximas eleições do ano que vem. Com temperamento explosivo e sem papas na língua, Malafaia poderia emparedar Renan e seus colegas, especialmente naquele que é o calcanhar da CPI, a investigação de desvios de dinheiro público da pandemia, se colocarmos, por exemplo, os governos estaduais e municipais na história. O requerimento para a convocação do pastor foi elaborado pelo gabinete do senador Marcos Rogério. Sem medo de falar a verdade, Silas Malafaia seria explosivo na comissão. Os inquisidores teriam coragem de mandar prender, por exemplo, um pastor por falar a verdade? Doa
a quem doer? Inclusive, nesta quarta-feira, na CPI, tem a questão da convocação de governadores para a comissão. Será que vai agora o negócio? A Versamune, primeira vacina produzida totalmente no Brasil, está em fase de testes pré-clínicos e já tem protocolo entregue na Anvisa. Também está sendo desenvolvida no país, uma vacina em forma de spray nasal. A afirmação é do ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Ele falou à comissão temporária da Covid-19 no Senado. Marcos Pontes disse que a pasta vem dando suporte para a pesquisa de 15 vacinas nacionais contra a Covid-19. Ele defendeu que o investimento para a produção de imunizantes no país é mais vantajoso do que a simples importação do produto finalizado. E ressaltou a necessidade de o país ter independência tecnológica na área da saúde para dominar as 3 fases de uma vacina: a tecnológica, a produção de insumo e o envase. Ainda sobre o investimento em ações da pandemia, o ministro Marcos Pontes apontou o esforço do Ministério, em parceria com a indústria nacional, no desenvolvimento de ventiladores pulmonares produzidos aqui no Brasil e que hoje não é mais preciso importar esses equipamentos. E alguém questionou com relação ao início, da produção de vacina com insumos nacionais pela Fiocruz. Bem, o processo já está em andamento. A disponibilização de vacinas com produção do IFA nacional é que demora um pouquinho, então temos que aguardar. Em breve teremos certamente novidades a respeito, mas todo o procedimento está em andamento pela Fiocruz e dentro de algumas quinzenas ou alguns meses a produção será integralmente nacional, sem a dependência, no caso da Fiocruz, de IFA estrangeiro, E se você está animado com a possibilidade da implantação do voto impresso já em 2022, a Justiça deu um chega para lá no ânimo. E isso repercutiu muito, hein? Sabemos que há uma proposta de emenda à Constituição sobre o assunto tramitando na Câmara. Mas mesmo que ela seja aprovada, pode acabar não servindo para o pleito em 2022, de acordo com uma nota do Tribunal Superior Eleitoral, informando que a implantação do voto impresso envolve um procedimento demorado, ressaltando que a implantação de uma nova urna necessita de uma licitação pautada por rígidos trâmites administrativos e burocráticos. Essa licitação não teria um prazo de duração especificado, tendo em vista o tempo necessário para as especificações técnicas e a margem de imprevisibilidade decorrente dos procedimentos de qualificação e dos eventuais recursos administrativos e judiciais. Além disso, a Corte apontou que o sistema das urnas eletrônicas é confiável e auditável em todos os seus passos e explicou que a implantação do voto impresso envolve um procedimento demorado, embora não seja possível, neste momento, estimar sua duração. A nota da Justiça contraria o que disse o presidente Jair Bolsonaro, que se o parlamento aprovar o voto impresso, ele garante que teremos voto impresso ou voto auditável em 2022. O ministro da Economia, Paulo Guedes, promete não cessar a ofensiva para aprovar as reformas necessárias para manter as contas do país em ordem, mesmo diante do quadro eleitoral de 2022 se aproximando. E ele reafirmou isso em pleno jornal Folha de São Paulo, concedeu entrevista. Em entrevista, o ministro disse esperar que o processo das eleições não atrapalhe a agenda econômica. Se a política paralisar todas as reformas econômicas, é um péssimo sinal. Nós temos base de sustentação parlamentar agora, então se paralisar é um erro nosso. Pode interessar a oposição paralisar o governo, destacou Guedes. O ministro também ressaltou que os próximos meses serão de teste para que o governo federal não caia no discurso de que adiar reformas garante voto. Segundo ele, pode acontecer justamente o contrário, com uma perda de eleitores diante do atraso das aprovações. Nós jogamos na defesa dos primeiros 3 anos, controlando despesas. Agora vem a eleição.
Se jogamos na defesa até aqui, agora vamos para o ataque. Vai ter Bolsa Família melhorado, bônus de inclusão produtiva, bônus de incentivo à qualificação, vai ter uma porção de coisa boa para vocês baterem palma. Tudo certinho, feito com seriedade, sem furar teto, sem confusão, disse Paulo Guedes. Questionado sobre as vacinas e sobre o apoio econômico social durante a pandemia, o ministro Paulo Guedes negou que tenha faltado recurso para antecipar a compra de imunizantes e para pagar o auxílio aos informais. Segundo Guedes, o socorro financeiro acabou em 31 de dezembro de 2020, na primeira fase, porque a segunda onda não estava no radar quando o plano de combate à pandemia foi desenhado. Por que o auxílio emergencial só foi renovado depois que a eleição da Câmara foi resolvida? É a política. É culpa dos políticos? Não, ninguém tem culpa. É assim, finalizou Guedes. E no final desta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro reservou mais um tempo para apoiadores que o aguardavam no Alvorada. Meu Deus! Meu Deus! Você nem sabe! Um abraço aí. Florianópolis! Que carinho, presidente! Conosco. Sempre! Quero tirar foto com ele. Prazer novamente, presidente. Quem é você? Jaqueline. Parece que contigo trabalha comigo aqui, pô. Mas eu nem tirei uma foto. Eu quero tirar uma foto com o presidente. Tirei. Tirou? Tirei. Guto, vai com uma foto ali. Presidente, o que é projeto de lei absurdo lá do senador, hein? Que sacanagem. 3 anos de cadeia pro médico. Pelo amor de Deus. Se ele tiver com dor de cabeça, ele receitar, vamos supor aí, chá de boldo. 3 anos de cadeia nele. Pois é. Tomar a coca lá pra limpar o bucho. Inacreditável que sai da cabeça daquele senador. Inacreditável. Não, e assim, ele... Absurdo, né? A gente tem que voltar Tu melhores aí. por acaso, não? Oi? Tu é médico por acaso, não? Não, sou não. Tem algum médico aí, não? Não. É bom não ser médico, não, pô. Vindo de alguém que não pode nem sair do país, hein? Envolvido em corrupção, né? Ô Bolsonaro, a gente veio lá do Mato Grosso do Sul pra ver o senhor. Mato Grosso do Sul, onde é que fica esse estado aí? Lá na região norte? Hotel Tereré, mas não deu pra trazer. Vamos fazer uma selfie aqui, presidente. Arruma esse aqui. Tira aqui então. Não cumprimentei ele. Laguna Carapão, você viu lá que o senhor conhece? Conhece? O povo veio tanto pra cá que chegaram a quebrar uma ponte. Aí, presidente, vai lá. Era só um pouquinho. Eu não tirei foto. 1, 2, 3 e... Põe a máscara agora, sobe tua máscara. Aí, agora. A gente vai tirar. Presidente, uma honra. Presidente, obrigado. É o senhor da 22, então confiamos no senhor, hein? Comigo também. Presidente, amanhã vai ser votado requerimento aí, né? Pra convocar os governadores da CPI. Será que agora vai? Até agora é só perseguição do governo. Obrigado, presidente. O Guto também quer. Vai lá, pai. O senhor. Vamos tirar foto com o presidente. Lá tem o Asa de O Asa e a Piraca, é isso aí. Piraca, você aí, senhor. Tirar um Melhor presidente do Brasil. Deixa eu favor, vou tirar também. Deu certo? Eu tirei, velho. Agora é ele. Só uma selfie. Um abraço de todos os catarinenses. Tira aqui comigo. Eu não sei. Um beijo mais. Obrigado. Obrigado, presidente. Presidente, não me apresentei pro senhor, sou vereador lá em Patos de Minas, sou do grupo do Direito a Minas. Não vim uniformizado não, mas nós estamos juntos aí, moçada aí para o melhor do Brasil, viu? Presidente, o senhor tira uma foto dessas crianças aqui para nós guardar? Pronto, hein? Ó, as crianças aqui. Obrigada. Quer que empire a sua com ele? Vai, Lívia, não fala? Essa eu vou mandar revelar e colocar no porta-retrato, assim, desse tamanho. É, eu quero colocar no Lívia, meu quadro. a Senhora Piraca. Lívia, dá um sorriso. Obrigada, Pessoal, obrigado aí. Boa noite. E chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.